Ora, chegamos a 13 de dezembro de 2025. Não cabe na caixa. Agora, seja bem-vindo. Hoje vamos olhar para o fenómeno vandalização de equipamentos elétricos, uma realidade que em muito preocupa autoridades competentes ao nível do nosso país, autoridades competentes e não só, a sociedade de modo geral, para melhor percepção deste fenómeno, que de resto tem sido uma prática muito efetiva em diferentes províncias deste nosso país. Vamos perceber então com alguns especialistas e funcionários deste setor, no caso setor da energia. São nossos convidados o Sr. Wilson Raukelo, que é diretor de Comunicação, Marketing e Relações Institucionais da ENDE. Muito boa tarde e bem-vindo. Muito boa tarde e agradecemos desde já o convite e face à pertinência do tema que se impõe. E pela Rede Nacional de Transporte de Eletricidade vem o engenheiro Paulo Filho. Bem-vindo e boa tarde. Ok, boa tarde. Boa tarde também aos colegas de painel e boa tarde aos telespectadores. Obrigado. Este painel de convidados é constituído também pelo Superintendente Ilídio Rodrigues, da Polícia Nacional. Boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, TPA. Boa tarde, telespectadores da TPA e os meus colegas de painel. Viva, nós vamos olhar para algumas matérias que dão conta deste tema que estamos aqui a trazer para a devida reflexão. Entretanto, vamos primeiro começar a nossa conversa a olhar um pouco para aquilo que tem que ver com o ganho que se tem alcançado no setor da energia ao nível do nosso país, de forma muito especializada, porque estão aqui representantes que vão abordar muito em função daquilo que tem a ver com o trabalho que tem estado a desenvolver todos os dias em prol desta nação. Esta nação que é nossa, nosso país, Angola. Vou começar com o Sr. Wilson Raukelo, que vem pela ENDE. Vamos mesmo já a olhar para alguma caracterização de um antes e agora no que concerne a distribuição de energia elétrica. Quer fazer, enfim, quer dar-nos a perceber a real fotografia de como às quantas andamos ao nível da província de Luanda? Exato, quer dizer, eu daria aqui não só um rescaldo daquilo que é a província de Luanda, mas no cômputo geral, os ganhos que a ENDE teve durante esse período, isso tudo também por força dos investimentos que foram feitos. O Governo, como sabe, fez um grande investimento na carteira a nível do setor elétrico e aqui no período aproximadamente de 10 anos, o setor conheceu um incremento significativo de ativos na rede e também, consequentemente, o aumento do número de clientes. Para ter uma noção, nós tivemos ao longo deste período um incremento de cerca de 70% da carteira de clientes. Hoje nós estamos a falar no número de cerca de 2.600.000 clientes que ainda tem, quando antes tínhamos apenas cerca de 1 milhão de clientes. Não é? Tivemos aqui um incremento até acima dos 70%. Isto porque construiu-se várias linhas a nível de alta tensão, média tensão, construiu-se subestações elétricas, havia um número muito grande de zonas cinzentas que nós não tínhamos, zonas que não tinham acesso à rede elétrica. Hoje há famílias que têm e beneficiam-se do fornecimento de energia elétrica. Hoje conhecemos também um fornecimento um pouco mais regular, não é? A fiabilidade do fornecimento de energia elétrica hoje é notória. E para quem se lembra, há anos atrás havia muitas restrições, muitas avarias a nível da distribuição de energia. Hoje temos algumas incidências, mas não são tão grandes, não são tão relevantes assim. Está a olhar para a realidade capital do país ou de forma de todas genérica? As zonas em que nós estamos representados. Se reparar, na província da Huila, por exemplo, onde tínhamos
uma potência disponível muito reduzida e fazia-se grandes restrições. Hoje a Huila já não sofre restrições, pode ter uma ocorrência de um disparo ou uma avaria pontual, mas em termos de atendimento à demanda cresceu um pouco mais em função ao aumento de disponibilidade de potência. Vamos falar um pouco do Ambo também e a província de Bié, que muito recentemente também beneficiou-se de novas subestações elétricas. Isto mostra claramente que no setor elétrico, precisamente na parte da distribuição, estamos a crescer. Temos noção de que sim, ainda há muito por se fazer, temos ainda um trabalho muito árduo à frente a nível da distribuição, mas é satisfatório a evolução que o setor vem estado a presenciar a nível da distribuição, no caso pela ENDE. Qual é a matriz energética de que alimenta este processo de distribuição de energia ao nível do nosso país? Continua a ser muito acentuada pela fonte hídrica ou é uma matriz que já se pode dizer diversificada? Bem, sabe que essa é a estratégia que o Estado angolano tem, que é acabar com a matriz não ecológica, no caso, não é? E nós estamos a fazer grandes investimentos, nós falamos do setor elétrico, grandes investimentos a nível de outras fontes energéticas, nomeadamente a partir das centrais fotovoltaicas. Naturalmente, esse dado, quem tem muito mais propriedade de dar é a Prodel, porque aqui é importante dar aqui uma... Exatamente. Só para uma nota importante é o facto de percebermos que a nível do setor elétrico existem três segmentos que fazem a energia chegar até as nossas casas. Então, primeiro nós temos a Prodel, que é a responsável para a produção de energia elétrica a nível de todo o país. Depois temos a Rede Nacional dos Transportes, RNT, que é responsável para a transporte de toda a energia para as cidades. E no final da cadeia, a ENDE, que é a empresa responsável para a distribuição e comercialização de energia. Portanto, a ENDE, aqui na Jusante, escoa toda a energia disponível pela Prodel e a RNT. E nos últimos tempos, a matriz está a alterar. Nós temos ainda algumas regiões, e aqui o nosso colega do painel certamente vai dar mais dados sobre o assunto. Temos zonas que ontem ainda trabalhavam, ou o fornecimento de energia era à base de centrais térmicas, e hoje temos uma alteração da matriz significativa, passando para energias limpas, já há algumas fontes hídricas e térmicas e solares, no caso. Então há um avanço muito grande nessa perspectiva. Muito bem, uma matriz diversificada é o que no caso, o Sr. Wilson está aqui a avançar, que é concernente à realidade do nosso país. Engenheiro Paulo, esta matriz diversificada é fruto de um trabalho que, de resto, tem alguma história. Nem sempre foi assim, já aqui, como várias vezes foi reiterado pelo próprio Sr. Wilson. A realidade da RNT, como é que vocês podem apresentar a fotografia dentro daquele campo que é a vossa especialidade? Ok, muito obrigado pela palavra e agradeço também o tema. Eu iria começar a dizer que a energia elétrica é um dos produtos que impulsiona que desenvolve qualquer país, tanto socioeconômico, técnico e social. E a RNT, como o G. Wilson disse, é uma das empresas que está na cadeia do setor, que está na cadeia do setor de transporte de eletricidade. Nós temos uma missão que é transportar a energia com qualidade dentro dos padrões internacionais e ainda assim garantindo também a satisfação dos clientes de acordo à sustentabilidade econômica, social e técnica. A RNT, para além de transportar energia, nós também temos, na nossa área de negócio, são três. Uma é operação do sistema, ou seja, o sistema elétrico num todo, apesar da RNT estar no meio da cadeia, nós é que fizemos a gestão da operação do sistema. E também fizemos a gestão da própria rede de transporte. Para dizer que os maiores centros eletroprodutores são construídos muitas vezes distantes
do centro de carga, e para que essa energia chegue até o centro de carga é necessário que hajam linhas de transmissão. Essas linhas de transmissão são feitas gestão pela RNT. A RNT, para além de fazer a gestão, também tem uma função de operador do mercado, mas que não adianta nós debruçarmos por aqui. Começando pela matriz, é bem verdade que hoje estamos mais à vontade. Digo mais à vontade por quê? Porque nós estamos com um superávit de produção. 10 anos atrás, nós tivemos grandes problemas de produção de energia, como o Gerson falou, e é bem verdade. Tinha, mais consumo do que a produção. De acordo com o desenvolvimento que o governo foi fazendo ao longo desse tempo, nós acabamos por tirar esse déficit de produção. Ou seja, hoje nós já estamos com um superávit de produção, fruto de todos os investimentos que tivemos no país. E a RNT tem no seu portfólio grandes instalações que fazem com que toda essa energia produzida chegue com qualidade até a distribuição. Em 2018, nós conseguimos fazer a interligação dos sistemas norte e centro. Só para fazer aqui uma coisa, o país está dividido em vários subsistemas e os sistemas eram isolados. Ou seja, havia um sistema norte, onde tinham grupos sincronizados só para esse sistema, havia o sistema sul e o sistema centro. E a maior parte das centrais hídricas, estamos a falar agora de energias limpas, se encontram no sistema norte. O sistema centro tem algumas centrais hídricas, mas maioritariamente eram centrais térmicas. Com a interligação entre os dois sistemas, nós tivemos que fazer um investimento para isso. Com a interligação entre os dois sistemas, qual é o ganho que nós tivemos? Conseguimos parar todas as centrais térmicas no sistema centro. Ou seja, hoje as províncias de Benguela e Huambo não temos geradores a funcionar. Podemos ter, em caso de alguma manutenção, numa outra linha, mas isso são casos Está a falar de centros pontuais. urbanos ou está a falar de Huambo e Benguela como províncias lá na aldeia mesmo? Não. Aqui nós temos que nos dividir. Os centros urbanos, onde nós temos a rede que é controlada pela ENDE. Agora, onde não tem rede de distribuição, aí eu não posso falar com relação a geradores. Dentro do vosso campo de especialidade, Exatamente. geradores... Eu estou a dizer agora, para o sistema norte e centro, estamos a fazer a produção com energias limpas. Com energias limpas, estamos a falar de centrais hídricas. Nós tivemos há bem pouco tempo um outro ganho, que o Wilson também acabou de dizer, com relação à província da Huila. Conseguimos fazer a interligação entre o centro e o sul. Estamos nesse momento em fase de teste dessa interligação, mas com essa interligação nós tivemos um ganho considerável. Também conseguimos parar as centrais térmicas da Huila. A Huila hoje já recebe energia elétrica a partir das centrais de Capanda e Lauca, por estarem todas interligadas. Ou seja, há aqui um trabalho que está a ser feito a nível do setor, um grande investimento para que a energia elétrica então consiga chegar à maior parte da população. Por hoje, aqui a olhar para o engenheiro Wilson, o déficit, quais são as províncias que vocês têm mapeadas como sendo alvo, de facto, a redobrar o trabalho, porque há ainda algum déficit que incomoda e também está dentro da vossa agenda de preocupação? Bem, como sabe, o crescimento demográfico é dinâmico e temos algumas zonas que a dinâmica em si da necessidade do atendimento à demanda ela é muito volátil. E, naturalmente, nós temos como prioridade as grandes cidades, as províncias com maior destaque. Aqui falamos a província de Benguela, a província
da Huila, a província do Ambo e a província, mesmo a capital, no caso Luanda, são as províncias que estão a merecer agora, já nesta fase de 2026, no arranque, algum investimento em termos de aumento de potência e expansão. Porque ainda temos algumas zonas que tendem a crescer de uma forma muito rápida e carecem de algum investimento pontual em termos de expansão de redes e aumento de potência, não é? Face à procura e à demanda que se registra nessas cidades. Depois dali temos outras cidades como o Namibe também, é uma província que há registros agora claros de uma procura maior, temos fábricas, temos cidades projetadas a crescer. Agora, muito recentemente ouvimos, não é, que há mais uma cidade, há mais um projeto para a construção de mil e poucas casas, não é? Que está aqui previsto na província de Icolibengo. E todas as vezes que nós registramos projetos sociais ou econômicos, para nós é um desafio em termos de atendimento à demanda. E nós estamos atrás desses processos e seguir esses processos de formas que possamos ter capacidade para atender o desafio que vem lá para frente. Muito bem. Nós, mais para frente deste programa, vamos olhar também para a questão da contribuição do consumidor, as dívidas, enfim, mas mais para frente mesmo. Além disto, há um outro fenómeno que é muito dificulta o vosso trabalho, mas eu vou começar aqui com o engenheiro Paulo. É a questão da vandalização das vossas instalações, enfim, muitas vezes. A RNT também depara-se com esta situação dentro do vosso campo de atuação? Realmente sim. Infelizmente, dada a tipologia da nossa rede, que é a nossa rede praticamente é asta pública, ou seja, ao ar livre, então nós muitas das vezes nos debatemos com essa situação de atos de vandalismo. E a vossa realidade mostra, digamos, por exemplo, equipamentos com cabos de alta tensão, enfim, mas ainda assim alguns cidadãos não se inibem e fazem das suas? Realmente sim, é bem verdade. Nós às vezes ficamos admirados a coragem que as pessoas têm em fazer atos dessa natureza. Como eu disse no princípio, a energia elétrica é um bem de todo, impulsiona, desenvolve um país e até aquela pessoa que vandaliza também fica prejudicada. Nós vamos entrar para este tema, é uma realidade também dentro do vosso campo da atuação, ainda. Vamos aprofundar um pouco mais. Não nos esquecemos do superintendente Ilídio Rodrigues, porque obviamente a Polícia Nacional, nestes casos, é chamada a intervir em várias situações. Vamos querer compreender também o vosso real papel e a vossa agenda no combate a este fenómeno. Viva! Então, estamos ligados. Agora, vou só pedir aqui ao engenheiro Wilson, coloque o telefone no silêncio mesmo. Está no silêncio, está no silêncio. Viva! Obrigado. Vamos olhar para uma realidade ligada à província do Bengo. Recentemente, mais de 10 mil famílias na província do Bengo, Luanda e Coluibengo, por pouco ficariam privadas do fornecimento de energia elétrica. Foram vandalizadas 3 torres de alta tensão na localidade de Sassa, província do Bengo. As províncias do Bengo, Icoluibengo e Luanda poderão ficar sem o fornecimento de energia elétrica caso uma destas torres ceda por terra. A situação deriva da vandalização destes postes de alta tensão que ficaram sem as cantoneiras e parafusos que suportam a sua estrutura. A nossa direção de manutenção, exploração alta e média tensão já está ao corrente da situação. Já começamos a fazer um trabalho no sentido de intervencionar e não permitir que as torres caiam
porque serão danos elevadíssimos, inclusive uma boa parte da região norte de Angola poderá ficar privada do normal fornecimento de energia elétrica, porque são linhas que saem da nossa subestação elétrica das Mabubas e vão até a subestação do Kifangondo, na província de Luanda. Então, conforme deve imaginar, portanto, essa situação pode criar muitos transtornos no normal fornecimento de energia elétrica. Enquanto isso, os técnicos da ENDE avaliam no local os danos causados. Em princípio, são as cantoneiras, os parafusos que servem de suporte para as torres para manterem a sua sustentabilidade e, consequentemente, suportarem as linhas de transmissão de energia elétrica. São 13 torres de alta tensão vandalizadas. A situação obriga a uma intervenção urgente para se evitar que mais de 10 mil famílias fiquem às escuras. Tivemos aqui com muita preocupação, muitos que temos que ir lá na ENDE, que a ENDE veio para arranjar ali. Já fizemos um levantamento, quantas serão necessárias, e estamos a trabalhar no sentido de, no mais curto espaço de tempo, repormos então as cantoneiras e os parafusos e, consequentemente, manter a estabilidade do normal fornecimento de energia elétrica. Os moradores apelam pelo patrulhamento policial, sobretudo no período noturno. O que nós precisamos mesmo é a ajuda da nossa polícia. Para quê? Para que esse tipo de bandidagem, esse tipo de vandalismo não venha a acontecer mais aqui no nosso bairro. A Polícia Nacional diz que será implacável na salvaguarda dos bens públicos. Nos próximos dias vamos aumentar a presença policial naquela zona, não obstante de termos lá efetivos à paisana que de dia e de noite fazem um patrulhamento à paisana que tem dado resposta a todos os atos criminais que ocorrem naquele bairro. Províncias do Bengo, Icolo-Ibengo e Luanda poderão ficar às escuras caso não se reponha o material vandalizado nestas 13 torres de alta tensão situadas nas localidades do Sassa Pedreira e no Bucula, arredores da cidade de Cachito, província do Bengo. E a Polícia Nacional na província de Benguela tem estado a apertar o cerco à vandalização de equipamentos elétricos. A destruição do bem público configura-se numa prática criminosa que coloca em risco investimentos públicos e a qualidade de vida das pessoas. Tem contribuído para a população de ações de atração de beneficios à cidadão. Que alguma complexidade técnica não permitirá a emissão efetiva desta matéria. Entretanto, ficou o essencial da informação. Aconteceu na província de Benguela, um ato que em muito preocupa os angolanos, porque se trata de uma atividade criminosa que em muito compromete os investimentos do executivo do nosso país e também a qualidade de vida de todos nós. Vamos voltar à conversa e desta relanço a nossa abordagem com o Superintendente Ilídio Rodrigues. Superintendente, Polícia Nacional tem estado envolvida, pelo menos daquilo que temos estado a observar, em várias ações das autoridades ligadas ao setor da energia. Qual é a vossa agenda? Há uma agenda específica no caso ou vocês só atuam quando de facto são acionados pelas autoridades do setor energético? Antes, obrigado mais uma vez pela palavra e queria já agradecer o convite que foi formulado à polícia. Estamos aqui a representar a Direção de Investigação de Ilícitos Penais. Naturalmente, a vandalização de equipamentos elétricos já aqui foi avançado. Não há bem-estar sem energia, não há desenvolvimento sem energia e, de facto, essas matérias também interessam a polícia. E, mais do que isso, a vandalização de equipamentos públicos ou elétricos, de um modo mais específico, constitui infração criminal. E se é crime, naturalmente a polícia é chamada a intervir. Quanto à sua questão, se a Polícia Nacional tem uma agenda, claro que sim. A Polícia Nacional, para todos os setores onde intervém, tem sempre uma estratégia para poder fazer a sua intervenção. Dizer que a Polícia Nacional não intervém só quando é chamada, porque a Polícia Nacional, por si só, produz inteligência que lhe permite
tomar conhecimento de todas as ocorrências criminais e, por conta disso, vai fazendo as suas intervenções de forma pontual. Muito bem. Exatamente. Então, também não descarta as denúncias, claramente. Exato. Se a Polícia Nacional for chamada, ali onde houver uma ocorrência desta natureza, a Polícia Nacional vai intervir. Mas, por si só, a Polícia Nacional também tem uma agenda específica. própria. Exatamente. São muitos casos de vandalização? Bem, atualmente tivemos uma redução, tivemos um decréscimo, mas se tivermos que tomar a referência do ano passado, do princípio do ano passado, até mais ou menos o início deste ano... Podemos avançar algum dado? Sim, por exemplo, do início do ano passado até, quando digo início, de janeiro do ano passado até fevereiro deste ano, tivemos um registro. Estamos a falar aqui a polícia, no caso a DIP. Exatamente. Que com certeza existem outros órgãos de polícia criminal. Outros órgãos. Exatamente, que também terão os seus registros. Mas, ao nível da DIP, nós tivemos um registro de mais de 1.309 casos. O que, naturalmente, também permitiu a abertura de igual número de expediente, que foi remetido ao Ministério Público. E deste expediente, 97 teve julgamento sumário. Exatamente. Agora, só não conseguimos aqui trazer um dado mais recente porque... Sim, mas fica aqui... Existem outras especialidades dentro da Polícia Nacional que também têm os seus dados, nós compreendemos. Exatamente. Exato. Mas, além do vosso campo de atuação de forma específica, através da vossa agenda e também de denúncias, as autoridades ligadas ao setor da energia às vezes também solicitam a vossa atuação? Claramente. Nós não temos como desenvolver uma intervenção eficaz sem a colaboração destas entidades, porque apesar de ser um crime, mas também há aspectos técnicos que devem ser garantidos por estas instituições. Então, nesta perspectiva, nós atuamos em coordenação com os serviços de especialidade, nomeadamente a ENDE e outros serviços de especialidade desta área de eletricidade. Muito bem. Engenheiro Wilson, o caso que vimos há pouco, referente à zona do Bengo, a uma comunidade do Bengo, já está resolvido? Exato, já está resolvido. A equipa técnica da ENDE rapidamente esteve na zona e, aliás, este assunto foi identificado por força do trabalho de manutenção preditiva. A equipa técnica da ENDE regularmente faz uma inspeção a nível das linhas, quer de média e como de alta tensão. E numa das fases de manutenção preditiva, visita nos pontos, identificou torres vandalizadas, não é? E este caso foi identificado não só na província do Bengo, como também tivemos registro na província do Cunene e de Benguela. Para o caso do Bengo, a equipa rapidamente esteve no local e teve que fazer a intervenção pontual. Eram cerca de 10 torres para poder impedir que danos maiores causassem no sistema de distribuição para a província do Bengo. A questão da vandalização constitui um fator de que muito atrapalha a vossa atuação para a satisfação da população? Com certeza. A missão da ENDE consiste em prestar um serviço de fornecimento de eletricidade com qualidade, garantindo o bem-estar da população e o crescimento da economia, que, como o nosso colega do painel falou muito bem, que é a perspectiva socioeconómica, não é? Então, e quando nós estamos aqui a falar sobre qualidade, fornecimento e qualidade pressupõe fiabilidade. E esta fiabilidade é uma energia sem interrupções. Não pode haver interrupção no fornecimento de energia elétrica. E quando há algum fator de obstáculo para que isso se cumpra, naturalmente estamos diante de um constrangimento, de um impedimento para o alcance daquilo que são os objetivos da empresa e do país como um todo. Um dos objetivos estratégicos que eu gosto muito de mencionar que a empresa tem e que está diretamente ligada àquilo que é o plano de governação é aumento da taxa de eletrificação, não é? E para o nosso objetivo estratégico é incrementar o acesso da população e das empresas à eletricidade.
incremento, que significa, por outras palavras, aumentar o acesso, termos mais famílias a beneficiarem-se do fornecimento de energia elétrica. Quando há atos de vandalismo, isto naturalmente impede a nossa ação operacional. Então, se nós queríamos instalar mais um transformador numa determinada zona para beneficiar 1000 famílias, vamos ser impedidos de instalar o transformador naquela zona para repor o transformador vandalizado. Tivemos agora recentemente o exemplo de Viana, onde houve uma vandalização clara, e eu acho que aquilo nem posso mais chamá-lo de vandalismo, isto aqui é mesmo uma sabotagem, é uma ameaça à segurança pública, porque foi fogo posto. O transformador queimou completamente. Deixou cerca de 1000 famílias privadas do fornecimento de energia elétrica. A ENDE tinha um programa para instalar aquele transformador numa outra zona para elevação de potência, recuou o programa porque tinha que atender imediatamente aquela zona que danificou o transformador. Portanto, são estes exemplos para percebermos claramente os danos que isto causa em termos operacionais para a empresa. E os autores, até agora, estão identificados? Não estão identificados. E este assunto, se nós não... Vocês, em algum momento, têm estado a trabalhar com o pessoal do Centro Integrado de Segurança Pública, o CISP? Nós temos, há uma relação boa quanto a isso, mas só que há muitos desses pontos não têm a cobertura, total para nós podermos identificar de alguma forma os indivíduos. Mas eu estou aqui a falar de um constrangimento na perspectiva técnica aqui da ENDE, mas vamos olhar também aquela perspectiva imensurável que é o constrangimento para as famílias. Imagina que quantos cidadãos ficaram privados do fornecimento de energia naquele período. Qual foi a implicação em termos de prejuízos económicos para aquelas famílias? Compraram os seus produtos alimentares para conservar o tempo que ficaram privados do fornecimento de energia. Naturalmente, os seus produtos provavelmente estragaram, não é? E alguns que estavam nos hospitais doentes ficaram privados naquele momento, empresas pararam a sua atividade económica. Portanto, aqui há um prejuízo enorme que podemos alertar a sociedade, que para nós é extremamente preocupante quando a sociedade fica impávida à situação. Muito bem, muito bem. E agora, engenheiro Paulo, o engenheiro Wilson falava da questão consequências que advêm desta prática criminosa da vandalização. As famílias olhavam para a variável família. Tem outras variáveis, a atuação dentro daquilo que a especialização da empresa impede algum projeto para acudir a alguma situação pontual, mas as famílias que se veem privadas da energia muitas vezes não associam tal fenómeno ao infrator. É sempre a olhar para quem governa através dos órgãos de distribuição ou das empresas de distribuição de energia elétrica. Como é que observa este facto? E depois falava também da coragem destes cidadãos que colocam muitas vezes a própria vida em risco. Exatamente. Vamos começar por dizer que os efeitos na ENDE e na RNT é maior. Eu digo maior por quê? Porque quem vandaliza um PT fica um bairro sem energia. Mas quem vandaliza um posto de alta tensão fica uma província sem energia. Para dizer que os efeitos para a RNT é muito, muito mais grave. Nós, ao longo desses 5 anos, tivemos muitos casos de atos de vandalismo e desses atos, muitos deles foram em função das cantoneiras que te retiravam das nossas torres, mas também chegou a uma certa altura que até nós, como técnicos, ficávamos admirados que uma torre em tensão, alguém pudesse escalar essa torre e cortar o cabo de guarda da torre. O cabo de guarda é um dispositivo que nós temos para proteger
as linhas de transporte por causa de efeitos atmosféricos, e quando nos cortam esse cabo, então traz outros problemas. Só que na altura de cortar o cabo, ele faz um curto-circuito entre os outros cabos e acaba por a linha ficar desligada. As nossas linhas geralmente alimentam províncias, não alimentam bairros, e acabam por essas províncias ficarem sem o fornecimento de eletricidade. É muito mais grave quando o ato de vandalização é num equipamento da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade. Nos finais de 2023, as coisas começaram a ser um pouquinho muito mais grave. Nós tivemos que ter mais relações estreitas com as forças de defesa e segurança, que no ano de 2024 as coisas começaram a se acalmar. Desde então, as forças de defesa e segurança começaram a trabalhar conosco para que se inibissem essas ações. Mas ainda assim, nós também estamos agora a fazer um trabalho de mobilização com as populações. Nós temos uma equipa que trabalha com as comunidades, com os governos das províncias de Luanda. Dizer aqui, temos que dar, não digo, temos que louvar, devo dizer, a região leste. A região leste, estamos a falar o Mochico, é uma das regiões hoje que, felizmente, estamos bem com o ato de vandalismo, ou seja... São exemplos? São exemplos. Os cidadãos são o governo tem trabalhado muito nessa coisa, na sensibilização, a população também, e como é uma das regiões onde nós hoje já não temos grandes relatos de vandalismo, então queremos também aqui parabenizar o esforço todo que a população está a fazer nesse momento, porque nós estamos agora a trabalhar mesmo com a população para se inibir esses atos de... Quais são as regiões que mais vos preocupam? Neste momento, a região norte, a região centro. Essas são as regiões que mais nos preocupam. Nós tivemos em tempos um ato de vandalismo na região centro, que colocou a cidade do Bié praticamente 7 dias sem energia, mas nós tínhamos algumas fontes alternativas nessa cidade. Não cobriu toda a província, mas parte da província, fruto do ato de vandalismo. Ou seja, vandalizaram as torres, a torre ficou fragilizada, caiu, mas quando caiu uma torre, em função do peso do cabo e também da interlação que tem com a outra torre também geralmente é afetada. Ou seja, não só a torre que cai que fica afetada, mas as torres subsequentes também ficam afetadas. E o que é que acontece? Na hora de reparação, e é aquilo que o engenheiro Wilson falou, nós deixamos de fazer outras coisas para reparar... Para acudir àquela situação. Ou seja, esforço de homens e meios, porque nós tivemos que deslocar pessoal das outras regiões, estamos a falar da região de Luanda, da região sul, para acudir àquela situação, para que o tempo de indisponibilidade daquela província fosse muito reduzido. A olhar para a dimensão da vossa realidade, quanto é que pode ficar custo de reparação de uma torre vandalizada, por exemplo? Bom, eu vou dar aqui o preço de uma torre só para terem noção. Uma torre de alta tensão varia de 116 milhões a 150 milhões. 116 milhões? A 140 milhões. Uma torre de alta tensão. Nós tivemos dado... Kwanzas, sim. Ainda assim é abismal. Estamos a falar só da torre, da estrutura. Exatamente, estamos a falar só da torre, da estrutura, não estamos a falar dos outros componentes, não estamos a falar do homem, das máquinas que vão ser usadas para tal. Nós, ao longo dos 5 anos, estamos a falar de 2018 até agora 2025, nós contabilizamos, em caso de o prejuízo que tivemos em equipamentos elétricos, em torno de 10 bilhões de kwanzas, ou seja, aproximadamente 11 milhões de dólares. Isso de vandalismo. Agora eu pergunto, esse dinheiro todo gasto para reposição
de ato de vandalismo, não seria um dinheiro para investir em outras redes? O vandalismo hoje acaba atrasando o desenvolvimento do país. Ou seja, o que devíamos investir para outras redes, para outras áreas onde nós não temos redes, acabamos por manter aí onde já tem rede. É só para ver o prejuízo é muito grande. Eu às vezes fico assim a brincar com meus colegas e digo, alguém segura, tira uma cantoneira ou duas para uma torre de 116 mil e ele segura nisso, vai vender a 10, 15 mil kwanzas. Quer dizer, comparando 10 mil kwanzas com onde ele vai... Com todo o investimento feito, exatamente. Superintendente, Superintendente Lídio, estamos aqui a olhar para uma situação, permitam-me, séria, muito séria e que atrasa, sim, o desenvolvimento do setor energético do país, o desenvolvimento do próprio país, se quisermos olhar para a situação de uma forma sistemática. Uma tem a ver com a outra, para a outra avançar, e a energia elétrica é dos principais fatores de desenvolvimento de qualquer país. Com certeza. Superintendente Lídio, estes infratores já vimos que muitas vezes passam, enfim, não são capturados. Já vamos olhar também para o plano de ação, se o atual é efetivo. Deu o exemplo aqui do Mochico, o engenheiro Paulo. Mas aquilo que tem que ver com o vosso trabalho de inteligência, a polícia tem, qual é o mercado destes meios vandalizados? Existe um mercado para onde que os vândalos escoam este material que muito custa aos cofres do Estado? Bem, vamos fazer aqui uma recapitulação, já que estamos a falar mesmo da vandalização de equipamentos públicos, estamos a falar de crime, e são crimes, existem normas que estabelecem ou que condenam essas condutas. Antes do mês de agosto de 2025, nós tínhamos uma norma genérica que punia todos os atos, vamos lá, de vandalização de bens de valor e interesse público, que era, no caso, o artigo 411 do Código Penal, mas era uma norma muito genérica e aplicava-se a tudo que fosse atos de vandalismo. Só que esta norma não ajudava muito e algumas medidas de coação pessoal mais pesada, mesmo a nível da magistratura judicial, falo aqui dos juízes de garantias, não se conseguiam aplicar por força da penalidade que aí vinha. Então, foi daí que o Estado angolano teve a necessidade de aprovar uma lei específica, só para ver aqui a preocupação do Estado, aprovou uma lei específica que é a Lei 13/24 de 29 de agosto, que é esta lei que, no atual quadro, pune de forma especial todos os atos de vandalismos de bens e serviços públicos. Então, precisamos aqui dizer que as penas previstas nestas leis são mesmo mais gravosas, porque desde os atos mais simples de vandalismo até os mais complexos, as penas podem variar de 3 a 25 anos de prisão. Isto para não falarmos das penas acessórias, né, que são as dissoluções, se tratar, por exemplo, de uma pessoa coletiva, né, uma empresa, e expulsão do território nacional se tratar de um estrangeiro que estiver envolvido. Pronto, agora, do ponto de vista do escoamento dos produtos que são subtraídos dessas infraestruturas elétricas, da inteligência que nós temos estado a produzir, de facto podem ser vários mercados, mas aqueles que são mais conotados são as casas de fundição, estamos a falar das casas de siderurgia, não é? E também os mercados informais, sobretudo quando se trata de cabos elétricos. São esses locais, essencialmente, não se descarta existirem outros mercados, mas estes dois são os mais apontados em termos de escoamento dos produtos vandalizados ou então subtraídos das infraestruturas elétricas. Muito bem. Engenheiro Wilson, quando os infratores não são identificados,
o Estado nada mais tem a fazer senão arcar com... Desculpe, podia... Sim, acho que esqueci-me dessa questão. Bem, há que esclarecer aqui que a identificação de um suspeito também pode carecer de um processo. Há aqueles atos em que os suspeitos são detidos em flagrante delito e se a eles couberem uma pena que se aplicar o processo sumário, podem ser julgados sumariamente. Agora, há aqueles casos que, embora os suspeitos não tenham sido encontrados no momento da prática, são instaurados processos crimes e, dentro da investigação criminal que é desenvolvida em sede deste processo, eles podem ser identificados e, como têm sido identificados, e em ato seguido levados a julgamento dentro das nossas normas. Portanto, isso só para dizer que o facto de não serem identificados à primeira vista, isso não quer dizer que não serão identificados ab eterno. A investigação continua. Exatamente. Os processos são instaurados e podem ser identificados, e como têm sido muitos deles identificados a posterior. Agora, se calhar o que tem que se fazer aqui, porque esta Lei 13/24 também prevê como medida acessória a reparação, sem prejuízo da pena de prisão ou de multa, se for necessário. Mas esta lei também prevê a medida de reparação. Só que muitos desses indivíduos envolvidos... As condições... Exatamente. Não têm económicas, condições sequer para poderem compensar aqueles danos que provocam o Estado. E é por aí que eu devia ir, engenheiro Wilson. A maior parte da situação, por falta de condição económica para repor, vai danificar um bem de milhões, vende a 10 mil kwanzas, depois no final do dia o Estado é que deve arcar com todos os gastos. Lamentavelmente, porque nós temos o compromisso de garantir a continuidade de serviço aos nossos clientes e à população, do modo geral. Não podemos paralisar um serviço por conta de um processo que está em curso ou que está dependente aqui de alguma investigação ou criminalização, no caso. Nós não temos como. Temos que fazer a reposição, porque aquilo não anula o prejuízo que foi causado. Tem que ser reposto imediatamente o fornecimento. E aquilo que eu estava a dizer, que lamentavelmente temos que alterar todo um conjunto de projetos para garantir a operacionalidade daquela zona na qual ficou privado. Exato. Para a realidade, a vossa realidade enquanto ente, as vossas instalações e todo o aparato técnico depois de vandalizados, nos casos em que são vandalizados, os custos podem dar-nos aqui um exemplo à semelhança daquilo que fez o engenheiro Paulo. Quais são as principais consequências económicas que só em uma instalação, ou pelo menos de dados ligados a um certo período, estes vândalos podem causar ao Estado? Bem, vamos lá fazer primeiro a conta de um posto transformador de 1000 kVA. Já vamos fazer isso. Vamos fazer isso depois do nosso primeiro e único intervalo. Estamos a olhar para a vandalização de equipamentos elétricos, uma realidade muito comum ao nível do nosso país. Estamos aqui a conversar com especialistas do setor da energia e também com um representante da Polícia Nacional, o Superintendente Ilídio Rodrigues. Nós vamos fazer esta pausa. Entretanto, fica a promessa de que vai ser rápida, por isso não saia daí e volte connosco. Até já. Bem-vindos de volta, Não Cabe na Caixa, hoje sábado 13 de dezembro de 2025, estamos a olhar para a vandalização de equipamentos elétricos, uma realidade efetiva ao nível do nosso país. Estão aqui representantes da RNT, da ENDE e também da Polícia Nacional. Vamos continuar a olhar para os danos económicos deste ato criminoso. Antes de irmos para o intervalo, estava com a palavra o engenheiro
Wilson Raukelo, que vai, obviamente, continuar a explicar-nos a realidade da ENDE no que toca à consequência económica do ato de vandalismo. Engenheiro Wilson estava a falar que só uma, e depois vamos tive imaginar, de interrompê-lo. Exato, vamos fazer aqui uma simulação de um transformador, que é o caso de Viana, em que o transformador queimou completamente, desde a parte da média tensão até a baixa tensão. A substituição deste transformador de 1000 kVA, só o transformador custa por volta de 87 milhões de kwanzas. Só o transformador. Só o transformador. Com as outras componentes, estamos a falar do armário, o quadro geral de baixa tensão, dos barramentos, não é? Toda essa componente que nós vamos ter que adquirir, isto pode chegar aí por volta de 90 milhões de kwanzas. A substituição de um transformador que foi danificado por um ato de vandalismo. Então, este é o primeiro custo que nós vamos colocar. 90 milhões de kwanzas aproximadamente é o custo para a reposição de um transformador. Daquela dimensão. Vamos também, por outro lado, medir ou avaliar o impacto social, não é? Quantas famílias ficaram privadas do fornecimento de energia naquele período? Um transformador de 1000 kVA dá aproximadamente ali para um universo de 800 famílias. 800 famílias? 800 famílias. Acho que para nós entendermos melhor, 800 residências ficaram sem o fornecimento. Exatamente. E se quisermos buscar mais ainda quantas pessoas, vamos buscar o rácio do número de famílias que nós temos. Acho que o nosso rácio dá ali 5 pessoas por cada casa, 5 a 7, não é? Vamos ver o dano que isso causa. Quantas pessoas ficaram sem o fornecimento de energia. Isso é estrondoso. E quando nós vamos buscar agora, multiplicado isso pelo número de casos que nós tivemos ao longo do ano, de janeiro para cá, nós temos um registro de aproximadamente 113 casos de vandalização. Então, vamos lá fazer as contas de quanto é que isso representa financeiramente. É muito dinheiro. Muito dinheiro, obviamente. Muito dinheiro. E quantas famílias poderiam beneficiar-se do fornecimento de energia pela primeira vez em zonas que consideramos cinzentas, que ficaram privadas disso por conta da vandalização? Engenheiro Wilson, isto de alguma forma também atrapalha o processo de expansão deste bem público para mais famílias? Por volta e meia, o Estado ou o governo angolano deve repor aquilo que já estava feito, por exemplo. Alguém veio, vandaliza e deve gastar uma vez mais para a reposição daquele meio. De alguma forma, também pode-se olhar como justificativa que efetivamente não ajuda para a expansão efetiva dentro do programa e da agenda do próprio Executivo? Caro Wilson, essa pergunta é pertinente e nós queríamos deixar aqui bem claro que a prática da vandalização está a atrasar o programa do governo. Eu acho que isso é um assunto que tem que preocupar todos nós. Não é? O governo não pode constantemente cobrir os atos que não estão inerentes a ele, à entidade de Estado, no caso. Estamos a falar aqui de indivíduos com motivações inconfessas que estão a atrasar um programa que o governo tem, que é de expansão e aumento da taxa de eletrificação a todo o país. Nós estamos aqui a ver, eu vou fazer aqui um cálculo muito rápido, só para termos uma ideia. Se um transformador de 1000 kVA dá para 800 residências, nós estamos a dizer que temos um registro de 113 casos de vandalismo. Se fizermos isto vezes 800 residências, daria para 90 mil residências aproximadamente. Então, nós não atrasamos. Atrasamos. E vamos continuar com essa perspectiva, todas as vezes temos que falar sobre isso. Eu penso que não, que nós precisamos é tomar alguma ação para acabar com esta situação. Exatamente, já vamos tocar nisso. Engenheiro Paulo, a questão da vandalização é um facto, mas o que é que vos parece, dentro da vossa realidade, existem casos de infraestrutura técnica
destruída, mas que não lhes parece um ato de vandalização com algum fim económico, ou todos os casos registados têm muito a ver com a diminuição, o retirar de algum bem para depois, economicamente, passar a uma outra pessoa? Bom, quanto a isso, nós já tivemos casos onde também nós nos questionamos em encontrar em equipamentos retirados, ou seja, a vandalização da torre tem vários modos operando. Uns são as cantoneiras e outros são os cabos de malha-terra, que é cobre. Mas há vezes que nós nos deparamos com situações pelas nossas equipas inspectivas, enquanto estivessem a fazer a inspeção, onde encontravam todos os parafusos, as torres são feitas por vários parafusos, todas elas desconectadas, mas com todo o material lá. Ou seja, foi desmontado, mas não foi... Mas não levou? Não levou. Isso para nós não é um ato de vandalismo. Parece mais a sabotagem. Exatamente, isso já tem outro, já podemos dar um outro nome. E nestes casos, como é que vocês procedem nestes casos? Vão dar uma participação, enfim? Como é que procedem? Não, nós geralmente todo ato de vandalismo e toda ação desse tipo nós comunicamos à polícia, porque nós trabalhamos diretamente com a polícia. A polícia depois faz o seu trabalho investigativo na zona. Já houve casos que foram pessoas apanhadas e já estão à conta com a justiça. Mas este tipo de prática, sobretudo para a vossa realidade, em que, enfim, está em jogo cabos de alta tensão, enfim, grandes voltagens de energia elétrica, das pessoas já apreendidas, há alguém ligado à vossa área de especialização? Este tipo de prática, ou pelo menos não que seja colega, mas alguém que entende, este tipo de prática não parece mais para alguém que percebe da técnica e não só? Ou em muitos casos são mesmo pessoas curiosas, com a sede de fazer mal, ou de conseguir a vida de forma fácil e pegar aquilo e ir vender? Bom, em alguns casos sim, é bem verdade que há pessoas que tentam sabotar para vender, mas em outros casos nós conseguimos dar conta que é alguém que tenha alguma perícia, sim. Bom, é bem verdade que nós temos, ao longo da construção das linhas de transportes e subestações, existem várias empresas que concorrem para fazer essa coisa. E essas empresas são, na maior parte delas, privadas e contratam pessoal eventual para aquela obra. Depois da obra terminar, eles descartam-se dessas pessoas. Pronto, não sei se é o caso também desse, mas pode ser uma hipótese. Pode ser uma hipótese, pessoas sim. Que estiveram envolvidas. Exatamente, porque eu digo que para alguém escalar uma torre de 220 kVA e saber o ângulo onde ele pode passar e não ficar eletrocutado, não é para curioso. Eu próprio, como tecnicamente, eu não aceito subir numa torre, mesmo sabendo em que ângulo está, por causa do perigo. É verdade. Muito bem. Superintendente Ilídio, qual é o argumento apresentado por estes cidadãos quando apanhados pela Polícia Nacional? Normalmente, qual é a justificativa? Bem, a justificativa é sempre descabida, né? Que geralmente eles tiram para revenderem, supostamente porque padecem de algumas necessidades sociais, ou então do fórum econômico, é o que normalmente se diz por aí, mas compreende-se perfeitamente que em muitos casos não se coloca questões deste fórum. É talvez uma tendência mesmo de inviabilizar todo um serviço que o Estado quer garantir para a sua população. Mas o argumento dominante é este, que as pessoas querem, digamos, vandalizar o bem, e prova disso é que eles depois vão vender, sobretudo aqueles que tiram cabos elétricos, e tal como ouvimos aí do engenheiro, que eles subtraem essas peças de grande valor e vão
vão vendê-los a preços de galinha, que é 5 mil, 10 mil, 20 mil, quando na verdade são peças que geram grandes custos. Milhões. Exatamente, Exatamente. tal como vimos aqui. E, Superintendente, falou da questão de mercado. Existe um mercado, por isso é que estas pessoas também são muitas vezes motivadas ao cometimento deste crime. Nas vossas buscas, existem casos de pessoas que enverdaram para esta prática criminosa porque fizeram por uma questão de encomenda? Alguém já encomendou sim, e depois... Sim. Pronto, e nestes casos, como é que a polícia age? Estas pessoas que recebem, como é que depois é toda a operação policial? Bem, a atuação policial é sempre regida pelo princípio da legalidade. E nos termos da Lei 13/24 de 29 de agosto, toda aquela pessoa que promove, que alicia, que financia estes atos de vandalismo, ou aqueles que recebem, que transformam, exportam, todos eles também têm uma responsabilidade. Estão automaticamente arrolados ao processo. Exatamente. Então, se a polícia desenvolver uma investigação em torno de um ato de vandalismo e, digamos, se deparar com pessoas que estejam metidos nestas condições, também são arroladas. Se existirem condições para serem detidas, são detidas e apresentadas ao Ministério Público. Muito bem. Dentro desta vossa atuação, vocês têm algum cuidado, algum controlo de forma em rigor mesmo com estas casas, com os mercados informais? Eu sei que, por exemplo, no Golfo 2, que tem um mercado informal, eu falo porque já passei em situação semelhante, quando sofres, por exemplo, um assalto da placa de carro. Haja lá até uma mensagem de que se fores lá procurar uma placa de carro, dificilmente vendem porque confundem, deve ser um efetivo de inteligência da Polícia Nacional, enfim, parece uma rede muito bem estruturada. Vocês, para estes casos, não só para casos de placa de carro, para estes casos em que está em jogo bem público, bem da coletividade, vocês têm também, de forma muito estratégica, um aparato atento a estas situações? Sim, é aquilo que eu disse no princípio. A polícia tem serviços de inteligência próprios, porque caso contrário, dificilmente tomaria conhecimento das ocorrências. Então, mesmo ali onde não se imagina que a polícia esteja, está lá um serviço de inteligência a funcionar a favor da Polícia Nacional e, portanto, a favor do Estado. Para além também do princípio da participação comunitária das próprias populações. É apenas que a nossa cultura de denúncia... Esta cultura ainda é diminuta? Ainda é muito diminuta, mas ainda assim algumas pessoas de boa fé, sempre que se depararem com situações, comunicam à polícia e a polícia faz a sua intervenção. Mas por que esta cultura é diminuta, no vosso entender? Pode ser de forma muito pessoal. Bem, penso... Falta passarmos melhor a mensagem? Bem, estamos a falhar enquanto órgãos de comunicação social também? Isso também. Mas a polícia tem estado a imprimir a filosofia do policiamento de proximidade justamente para isso, que é para ter maior comunicação com as populações e as populações sentirem-se mais próximas da polícia e talvez quebrar aquele gelo que existe entre a polícia. Não será que a polícia devia passar uma mensagem de confiança a quem vai denunciar? Porque às vezes eu vou aqui colocar-me na posição do cidadão. Eu quero denunciar e eu depois tenho medo que o denunciado tenha um amigo da Polícia Nacional que depois vai, não é? À porta de trás dizer, olha, quem te denunciou é o vizinho X. Não será que também se deve passar uma mensagem de confiança de que a polícia está aqui a fazer um trabalho verdadeiramente sério e deixar efetivamente o cidadão à vontade? Bem, a polícia tem uma essência de uma instituição séria e qualquer cidadão que se dirija a uma esquadra é atendido num sítio reservado, que são os piquetes. E lá nos piquetes, os nossos efetivos são orientados
também nos termos da lei, ao princípio do segredo profissional. Portanto, tudo o que é abordado no piquete, tudo o que é abordado do ponto de vista da profissão policial, é sujeito ao segredo profissional. Portanto, qualquer polícia, qualquer agente da polícia que usar da matéria policial para, digamos, prejudicar um cidadão, difamar um cidadão, é alvo de uma responsabilização disciplinar e talvez até penal também. Então, esta é uma variável de que o cidadão não se deve preocupar, está à vontade. Não se deve preocupar. Quem já foi às nossas esquadras sabe que o atendimento é feito de forma compartimentada. Existem espaços próprios, as pessoas não são atendidas ao ar livre, existem espaços próprios e lá conseguem dizer. E, aliás, o próprio cidadão, se quiser pedir, se olhar para a natureza da informação que leva à polícia, da sua sensibilidade, talvez complexidade e comprometimento, pode solicitar à polícia que seja ouvido num espaço ainda mais reservado. E a polícia faz toda a cedência. Muito Exato. bem. Agora, se calhar, o que é preciso aqui, porque muitas das vezes as pessoas querem olhar para as questões de segurança pública como sendo exclusivas da Polícia Nacional. Da Polícia Nacional. Exato. Por isso é que, neste momento, está em forja uma estratégia nacional de prevenção e combate aos crimes de vandalismo de bens e serviços públicos, que é uma estratégia, na verdade, multissetorial, que abarca todos os setores, incluindo membros da sociedade civil. Porque a atividade da polícia é muito mais musculada, porque já é numa fase em que os atos de vandalismo já foram perpetrados. Pese embora a polícia também atuar dentro da prevenção primária ou secundária, mas temos pessoas que se calhar podem fazer melhor o trabalho da sensibilização, de ensino, de educação, que também pode contribuir de alguma forma para a prevenção desses tipos de crimes. Muito bem. Engenheiro Wilson, estamos a olhar aqui para a questão da vandalização. Vou aqui deixar claro algo que não fiz. Normalmente faço ao começar do programa. Engenheiro Paulo, Engenheiro Wilson e Superintendente estejam à vontade para intervir sem que necessariamente eu passe a palavra sempre que sentirem que há necessidade de fazer, ok? Eu faço isso sempre antes de, ou melhor, logo de início, hoje passou-me, enfim, mas estejam à vontade. Engenheiro Wilson, estamos a olhar para a questão da vandalização, que muito atrasa o país. Eu estou a generalizar porque energia está entre os principais fatores de desenvolvimento de qualquer país. A vandalização atrasa o país, sim, atrasa vários projetos do Executivo, porque às vezes o Governo, onde vai repor aqueles 100 e X milhões de kwanzas, este valor podia servir para a construção de uma escola. Então está a comprometer um outro campo da nossa sociedade. O facto é que, além da vandalização, existem outros fatores que também comprometem o bom exercício do vosso trabalho. A questão, por exemplo, daqueles que consomem, têm acesso à energia elétrica, a este bem que deve ser pago e não pagam. Como é que às quantas andamos relativamente a esta questão? Vamos aqui abrir um parênteses, depois já voltamos para a questão da vandalização. Exato, nós temos esta perspectiva do consumo não pago em duas vertentes. Temos a perspectiva do consumo não pago por não ser faturado, por força das ligações ilegais que vão crescendo. Há uma tendência muito grande e preocupante no que tem a ver com as ligações ilegais, muitas puxadas ilegais. E esta energia consumida... Isso é uma realidade de zonas periféricas ou urbanas? Zonas periféricas, também? Naturalmente. Há zonas que tendem a crescer nos últimos tempos e na necessidade gritante de ter energia pontualmente. As pessoas querem energia a qualquer custo, sem obedecer aquilo que são as normas da empresa. Arranjam eletricistas que nós chamamos de biscateiros, não é? E fazem as ligações, causando grandes desequilíbrios de carga, porque o tipo de cabo que usam nem sempre são os cabos adequados. Algumas vezes usam cabos
para fazer ramal, que são os cabos adequados para fazer a baixada da casa do poste ao postalete, e depois vizinho dá no outro vizinho e acaba depois por haver aqui um desequilíbrio de fase e a energia começa a ficar fraca em casa dos clientes e o número de reclamações aumenta naquela zona. Quando a ENDE vai fazer a sua inspeção, vai perceber que de facto houve aqui um incremento de consumidores que não estão mapeados no nosso controle, ou seja, não estão nem contratados connosco e acabam por trazer esse constrangimento. Consumo ilegal. A outra perspectiva é o consumo legal, contratado, faturado e não pago. E estes causam diretamente também um constrangimento àquilo que se diz que não é uma vandalização, mas as suas implicações são quase iguais. São quase iguais. Não é? É um cidadão, porque ainda tem custos operacionais e dentro da cadeia nós dissemos que o fornecimento de energia tem que ser de forma sustentável. E a sustentabilidade passa necessariamente pela capacidade que ainda tem que ter de arrecadar receitas em função ao serviço prestado. E depois, esta mesma receita tem que ser repartida pelas 3 empresas do setor. A ENDE tem que pagar o serviço prestado pela RNT, porque a RNT é a operadora do sistema, que vende a energia à ENDE, e a RNT paga a Prodel. E com estes custos operacionais da cadeia, ou as receitas que são arrecadadas pela ENDE, assume todo o custo operacional do setor. Então, se um cidadão que tem acesso à energia elétrica não paga o consumo, está a comprometer a operacionalidade de todo o setor, todo o serviço. Não só a ENDE, que tem os seus custos operacionais próprios, porque a ENDE tem que fazer manutenção dos transformadores, tem que ter material para substituir quando queima um cabo, quando há vandalização. A ENDE tem que ter capacidade de adquirir fusíveis, porque às vezes por conta das sobrecargas ou qualquer curto-circuito que acontece na rede, dá cabo de um fusível, a ENDE tem que ir para lá para substituir o fusível, então ele tem que ter em armazém estoque suficiente para dar resposta às operacionalidades que tem na rede, sem falar do salário que tem que pagar aos funcionários. Por outro lado, a RNT também tem os seus custos operacionais, desde manutenção das linhas, pagamento pessoal, a Prodel também. Portanto, todo o nosso consumidor final, a energia que ele utiliza, cada lâmpada que acende tem que ser devidamente contabilizada e paga. Então, hoje nós estamos com esse grande constrangimento, que é a cultura do pagamento de energia. O número de inadimplência que nós temos a nível da empresa é muito alto. Mas isto é uma realidade só de zonas periféricas ou também de zonas urbanas, onde teoricamente o cidadão é mais esclarecido? Hoje isso é um falso problema, dizer que o cidadão na zona periférica é menos esclarecido, isso não é tão real. Salvaguardar, teoricamente. Teoricamente, disse muito bem, porque hoje até podemos ver em zonas periféricas cidadãos com um nível de consciência muito mais elevado que um cidadão na zona urbana. Muito bem. E há pessoas que, eu acho que até a localidade onde vivemos não nos define. Não é? O que define a consciência, a educação das pessoas. E quando eu vejo um cidadão que aparentemente vive na zona urbana e tem uma dívida de 200 mil kwanzas, vou comparar com um cidadão que está na zona periférica e não tem uma fatura vencida, ele paga regularmente. Então, eu acho que é a questão de educação, é a consciência das pessoas. E nós precisamos trazer esse despertamento às pessoas, no sentido de perceberem que cada um de nós que decide não pagar o seu consumo de energia está a comprometer não só a ele, a qualidade do fornecimento, como está a comprometer todo o cidadão, os meus vizinhos, está a comprometer as outras pessoas que ainda precisa levar energia. É exatamente igual. As implicações aos efeitos do vandalismo. Os efeitos da vandalização têm é quase igual com a quem não paga o consumo de energia. Nós, no ponto de vista comercial, temos algumas ferramentas que minimizam a situação. Uma delas é a notificação, o melhor controle da gestão dos nossos clientes, a campanha de cortes, que infelizmente tem que ser feito, porque é o último recurso que ainda tem que usar para efetuar um corte, mas isso também é oneroso. Efetuar corte de energia tem custos muito altos. Não é só cortar.
Nós temos que cortar, temos que movimentar equipas, temos que ter equipamentos para subir, cortar, depois tem a religação que tem que ser feita após o pagamento. Então, não é o caminho ideal. Então, a empresa, o Conselho de Administração gizou aqui uma estratégia. Nós temos agora em curso a montagem de contadores do pré-pagamento e entendemos nós que o pré-pagamento vai acabar com esta situação. Nós vamos, de certa forma, reeducar a população, vamos aprender a racionalizar o consumo da energia. É notório que nas nossas casas, quando nós passamos em vários bairros da cidade de Luanda, percebemos que durante o dia até as pessoas deixam lâmpadas acesas, não é? Deixam lâmpadas sem imaginar o custo real de uma lâmpada acesa 24 horas. Para ter uma ideia, e a maior parte da população usa a lâmpada incandescente, que chamam a lâmpada bolinha, né? De 100 watts, que fica acesa 24 horas. Ela, em 30 dias, ela tem um consumo aproximadamente de 1.300 kwanzas. Em 30 dias. Se todos os dias ficar acesa. Se eu tiver 4 lâmpadas em casa, só em lâmpadas eu vou ter um custo de quase 4.000 e tal kwanzas. Logo, e este cliente, no final do mês, até às vezes, acaba por ser mal faturado, porque nós estamos a contar, a faturar este cliente pela potência, ok? Ele tem uma potência de 3,5 kVA. Muito mais. Na prática, ele consome muito mais. Ele está a pagar 2.000 kwanzas ou 3.000 kwanzas, mas pelo que ele tem em casa e a falta de uma boa racionalização do consumo, ele devia estar a ser cobrado 6.000 kwanzas só pelo número de lâmpadas que ele tem em casa a ser mal utilizado. Quando nós montarmos ou instalarmos o contador do pré-pagamento em casa do cliente, ele naturalmente, por conta dos custos que isso vai ter que arcar, ele vai reduzir custos, ele vai apagar as lâmpadas durante o dia, vai ser mais educado. Não é? Vai ser mais educado e, segundo, ele vai aprender que tem que fazer um plano financeiro, mas a efetivação que tem que fazer o pagamento. Sim, penso que esta é uma das medidas que a ENDE deve adotar, que eu, por exemplo, já vivi no Quilamba. Viver de energia pré-pago realmente é oneroso. Educa. Sim, educa mesmo, educa. Eu lembro-me que antes de ir para o serviço, tinha que deixar tudo desligado. Toda aquela energia desnecessária, eu tinha que desligar os conectores. Então, penso que é uma campanha que a ENDE devia continuar a levar a cabo e investir seriamente, porque, de facto, leva a que os consumidores tenham uma educação de consumo elétrico saudável. Exatamente. Adaptam-se a uma realidade civilizada. Exato. Nesta altura, nós temos programado instalar 1.260.000 contadores de pré-pagamento a todo o país. Quantos? Já começou. Já começou. Nós, nesta altura, começamos a instalar os contadores na província de Luanda, Bengo, Malange, Benguela e Huila. Agora, no início do ano, já em janeiro de 2026, vamos instalar também no Namibe. Temos o Zaire, o IJ, pronto. Em toda a extensão do país, nós vamos instalar os contadores. Nesta altura, nós estamos com cerca de 2.300.000 clientes, então a maior parte dos nossos clientes, porque já temos alguns no segmento pré-pagamento, vamos ter aí cerca de quase 80% da carteira de clientes da ENDE no segmento de pré-pagamento. No pré-pago. O que é que isto vai implicar? Recuperação da dívida, porque aqueles clientes que nós temos em sistema que têm dívida, aquela dívida vai ser transferida no contador do pré-pagamento. Cada compra de energia que o cidadão fizer, o sistema sobre aquele valor da compra vai descontar 35% para amortizar a dívida anterior. Isto pode levar 2 anos, 3 anos, dependendo do volume e o histórico de compra, sim. Este valor vai ser amortizado. Nós estamos agora com uma dívida por volta dos 300 mil milhões de kwanzas. De todos os nossos clientes no país, estamos com uma dívida de cerca de 300 mil milhões de kwanzas. 300 mil milhões. Parte deste valor vai ser recuperado naturalmente pela via da amortização da dívida por meio da compra de energia do pré-pagamento. Este é um assunto que tem os seus dias contados, nós vamos resolver certamente, vamos ajudar também, outra perspectiva que é importante mencionar com a montagem dos contadores, que é a preservação dos nossos ativos.
Nós temos zonas que há um elevado índice de sobrecarga nos transformadores, obrigados algumas vezes a fazer restrições porque os picos de consumo estão muito elevados e muitos não é por necessidade real, mas é pelo desperdício do consumo. Se o comportamento do nosso cliente alterar, os nossos clientes começarem a racionalizar mais a energia, vai haver aqui uma redução da carga nos nossos ativos, consequentemente vamos ter energia mais disponível para a zona. Então, acreditamos que o contador em si vai trazer esta influência, não é? Quer na capacidade de receita, quer na capacidade de resposta à demanda, bem como na própria qualidade de fornecimento de energia na zona. Muito bem. Engenheiro Wilson. Engenheiro Paulo, vamos olhar aqui para uma questão ligada ou que está muito intrínseca também aos vossos profissionais, aos vossos colegas, e aqui muito se vai falar com o engenheiro Wilson, que está pela ENDE, mas vou começar pelo engenheiro Paulo. Voltemos às questões ligadas à vandalização. Vocês, enquanto RNT, dentro daquilo que é o vosso estudo também, alguma denúncia, enfim, existem casos ou vocês registram casos em que profissionais da vossa empresa têm alguma coparticipação nestes casos de vandalização, ou para a vossa realidade não é um registro efetivo de que vocês tenham conhecimento? Pronto, para a nossa realidade não temos conhecimento e também se tivermos, essa pessoa vai para a cadeia e vai para a rua. Primeiro é que não temos... A sanção administrativa é expulsão. Expulsão. Não há aqui meias medidas. Para quem comete atos desse tipo... Mas a olhar para uma visão muito pessoal ou a olhar para são os atos administrativos da empresa, os regulamentos, exatamente, a própria lei geral de trabalho? É uma infração grave, não é? Muito, extremamente grave. Porque isso acaba trazendo prejuízos grandes da empresa e todo aquele colaborador que tem alguma infração que é gravíssima, não temos contemplação, é logo despedido. Obedece à lei geral de trabalho. No rigor. No rigor. Por quê? Isso é para quê? Para desinibir com que outras pessoas não voltem a cometer o mesmo erro. Muito bem. Engenheiro Wilson, o caso da ENDE já é um pouco mais, enfim, vocês estão diretamente ligados às comunidades, enfim, os vossos ativos humanos estão junto das comunidades, muitas vezes também correm vários riscos, não é? Vamos falar um pouco mais também sobre isso. Mas existem denúncias ou fala-se às vezes de que alguns profissionais da ENDE, alguns envolvem-se em questões de esquema e que podem, de alguma forma, facilitar esta questão da vandalização ou mesmo a questão, quando falou de tirar energia de um sítio, como é que se diz no linguajar popular? Puxadas, não é? Puxadas e tal. É algo que vocês têm conhecimento, chega até vocês, algumas denúncias existem ou nada chega até as vossas instalações? Não, nós temos casos de denúncia e quando assim ocorre, não fugimos à regra da RNT. Temos registro de trabalhadores que já foram expulsos da organização, da empresa, por esta prática, porque nós temos um código de conduta e temos um regulamento interno que ele está alinhado àquilo que é a Lei Geral do Trabalho. E tem algumas ações que consideramos gravosas, que põem em causa a própria imagem da empresa, principalmente quando estamos diante de situações como corrupção, ligações ilegais, medidas fraudulentas. Se isto for provado que efetivamente o trabalhador esteve envolvido com aquela ação da denúncia, o trabalhador é despedido. Isto não é nem é um assunto na organização, lamentamos, e as direções todas da empresa têm estado a sensibilizar. Nós trabalhamos muito na proatividade, na prevenção, não é? Alertando os trabalhadores, cada vez mais
inserir na mentalidade da equipa a cultura da organização, e todos aqueles que não estiverem alinhados à cultura da organização e aderirem a uma prática que se desajusta à própria organização têm que tomar medidas. E nós temos as leis ali disponíveis para poder atuar. Agora, o que nós queremos aqui aconselhar a nossa população, aos nossos clientes, é desenvolverem a cultura da denúncia. Porque é pela via da denúncia oficial que a AENDE consegue atuar pontualmente. Porque há coisas que nós ouvimos, mas ouvimos nos corredores, não é? Exato. O cliente vai falar não no lugar adequado, não tem provavelmente conhecimento das linhas de contacto para fazer a sua reclamação, e nós ficamos sem ter como ajudar e resolver pontualmente esse caso. Por exemplo, se um cidadão for interpelado na sua residência por um técnico da AENDE, estão a montar ou a instalar contadores do pré-pagamento. Pré-pago, exato. E ele informar que para instalar o contador tem que pagar um valor. Esta ação deve ser denunciada, porque a AENDE não cobra. Canal? Eu vou ditar agora o número, é o 923, nossa linha de contact center, 923 16 68 50. É importante, reitero. 923 16 68 50. Muito bem. Faça a denúncia. E nós vamos registrar a ocorrência, vamos atrás do assunto e vamos ver quem é o técnico que atuou na zona e vamos responsabilizá-lo e dar as medidas que se adequam à ação. Se houver um corte de fornecimento de energia por facto imputável ao cliente, o cliente não pagou a sua fatura de consumo, foi notificado, não honrou com o compromisso, qual é o ato a seguir? O cliente tem que se dirigir ao balcão da AENDE, regularizar a sua conta e pagar a taxa de religação no balcão, pagar as faturas pendentes e a reposição ser feita imediatamente. Se o cidadão for interpelado pelo técnico, informar que para além dos custos que ele já teve, agora tem que pagar mais uma gasosa para religar, faça a denúncia, para que a AENDE atue pontualmente sobre aquele cidadão. Mas a nossa população não tem essa cultura, tem receio de denunciar. Nós queríamos também salvaguardar aqui que as denúncias são anónimas. Nós nunca fizemos a exposição de quem faz a denúncia. Então, nós temos aqui a atuar para salvaguardar a boa imagem que a empresa precisa ter. Aliás, porque até a visão que a AENDE tem é ser uma empresa de referência para os colaboradores e para a sociedade. Então, nós queremos ser referência. A referência é feita por boas práticas, não é? Então, se tem alguém dentro da corporação que não está alinhado a esta visão, nós temos que atuar pontualmente. Depois, também é importante esclarecer aqui que a AENDE tem uma política de agenciamento. Pela expansão em si que nós temos a nível da clientela, a carteira de clientes é muito vasta. Então, algumas zonas tercializamos alguns serviços. Postos. Alguns serviços de fiscalização, cobrança, corte e religação. Então, subcontratou-se algumas empresas, que são os nossos agentes naquela zona, em vários bairros da província de Luanda. E é importante que cada cidadão saiba o nome do agente que atua sobre a sua zona. Todas as ações que ele vai tendo a nível no campo, acaba por refletir para a AENDE. Porque o cidadão só sabe que aquele é um agente da AENDE. Ele está identificado como funcionário da AENDE. E se não fizer as denúncias também para atuarmos sobre as empresas que prestam serviços para nós, e há aquele certo protecionismo entre o cliente com os técnicos, acabam por arrastar muito tempo esta prática que vai acabando por prejudicar o próprio cliente. Se o cliente tem uma dívida de 50 mil kwanzas hoje, ele não sofre o corte hoje por um ato de corrupção, ele está a adiar aquela dívida, não está a acabar com a dívida. Mês a mês, aquela dívida vai aumentando e vai continuando a dando
gasosa ao técnico para não sofrer o corte. Quando chegar no final do ano, ele já tem 100 mil kwanzas, porque foi resolvendo o problema. Paralelamente. Então não adiram a esta prática de corrupção e façam as denúncias. É o conselho que nós queremos deixar. De forma muito rápida, vamos, e só aqui com o engenheiro Wilson, como é que vocês ainda olham para aquelas questões em que os vossos efetivos muitas vezes sofrem agressões? Quando vão fazer a cobrança, enfim, como é que vocês procedem e como é que vocês encaram isto? Se há algum plano efetivo para mudar a situação, qual é a vossa prática relativamente a esta situação? Exato. Bem, a primeira questão aqui é o trabalho de sensibilização. Nós temos estado a trabalhar com as administrações municipais para que, junto aos coordenadores dos bairros, as comissões dos bairros, possa haver uma maior interação entre nós e usarmos as práticas corretas para atuar sobre o cliente. Então, se um cidadão é notificado, ele tem uma dívida, o primeiro ato é a notificação, não é? E ele tem 8 dias para reagir à notificação. O tempo esgotado, não reagiu, não efetuou o pagamento, não negociou, o cidadão tem que estar consciente de que é justo corte do fornecimento. Então, se nós cumprirmos no rigor todos esses pressupostos da atuação e termos essa interação permanente com as administrações, as comissões dos bairros, esta situação vai diminuindo. E também temos uma grande colaboração com a polícia, não é? Todos esses atos são levados como denúncia à polícia e os cidadãos são responsabilizados naturalmente pela sua prática. Muito bem, vamos entrar para o último subtema, olhar para a vandalização de equipamentos públicos. Estamos a viver já o mês de dezembro e aqui vou relançar a conversa com o superintendente Ilídio Rodrigues. Estamos a viver o mês de dezembro, daqui a semanas entramos para a época de quadra festiva. A energia é, de resto, fator importante para também a facilitação do vosso trabalho enquanto Polícia Nacional, garante da ordem e tranquilidade públicas, enfim, existem alguns programas específicos para a monitorização do sistema elétrico, sobretudo aqueles que vão dar a iluminação pública ao nível do nosso país, de modo a assegurar a que a vandalização esteja efetivamente diminuída e, se calhar, não seja uma prática, pelo menos nesta época do ano, de que se verifica muita agitação. Certo. É bem conhecido que em épocas de quadra festiva, portanto, há uma tendência natural dos atos de desordem elevarem-se. Então, a polícia tem consciência nisso e tem bastante experiência em torno disso. Daí que sempre que chega esta fase, a polícia cria os seus mecanismos, cria estratégia, cria planos de asseguramento à quadra festiva. E com ele também o asseguramento aos objetivos estratégicos, onde também as infraestruturas elétricas não estão, digamos, de parte. As infraestruturas elétricas fazem parte dos objetivos estratégicos da própria polícia. Exato. E a polícia tem, inclusive, uma especialidade voltada especificamente a isso, mas em época de quadra festiva, todo o efetivo é praticamente posto à rua, no sentido de reforçar a prevenção dos atos de desordem e até mesmo da criminalidade. Muito bem. Engenheiro Paulo, projetos em carteira para a maximização da expansão da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade? Nós temos vários projetos em carteira. O que tínhamos previsto para este ano é a interligação Centro e Sul. Isso aconteceu agora este mês. Estamos em fase agora de testes. Temos agora em carteira a interligação para a região leste. A região leste hoje é uma região tipicamente com poucas centrais elétricas. Temos uma central hídrica e várias centrais térmicas e solares. E para dizer também aqui que o mix energético de Angola, com a entrada das centrais solares,
tem ajudado grandemente a distribuição da energia elétrica. Eu não falei aquela hora quando estava citada as energias limpas para as regiões norte e centro, mas para dizer aqui, para além das centrais hídricas que nós temos no sistema elétrico norte-centro, nós também temos centrais solares de grande porte. Essas centrais hoje é o que fazem um mix energético e têm nos ajudado e de que maneira distribuir a energia ao longo do país. A nossa pretensão é a interligação do país todo, chegamos até a região sul e agora a intenção é chegarmos à região leste. Muito bem. Engenheiro Wilson falou do projeto pré-pago, que já está em curso, de outros mais projetos para um período, pelo menos até 2027, existem dentro daquilo que é o vosso plano de atuação? Exato. Sabe que nós, bom, só para dar aqui também mais um rodapé sim, sim. de 1.260.000 contadores de pré-pagamento projetados, que está em curso, já instalamos 212.000 contadores. Estão já instalados nas 4 províncias mencionadas. E o processo vai continuar. Paralelo a isto, nós temos alguns projetos de eletrificação, de requalificação e expansão. Isto no âmbito de um financiamento pelo Banco Mundial, onde temos algumas províncias mapeadas e numa primeira fase elas arrancam em 2026 na província da Huila, Benguela, Huambo, Benguela, Huambo e Luanda. São as 4 primeiras províncias que vão beneficiar já do financiamento desse projeto. Nós temos aqui previsões de aumentar a carteira de clientes com este financiamento. Temos paralelo a outros financiamentos, outros investimentos que nós vamos fazer ao longo do ano. Temos aqui na província do Zaire, no IS também, projetos para expansão da nossa rede. Então, a carteira de projetos é vasta. Não trago hoje toda a informação, mas certamente se houver oportunidade num próximo encontro vamos poder dar todos os dados necessários, quantos clientes vão beneficiar, qual é a taxa de eletrificação que isto vai influenciar nos próximos tempos, após esse investimento. Então, é aqui um conjunto de informações que nós temos e veja como o engenheiro colocou aqui a situação da interligação da região centro e sul, não é? Haverá necessariamente maior disponibilidade de potência na zona sul. E há uma tendência gritante de crescimento naquela zona, do ponto de vista econômico, com o crescimento de indústrias, mais fábricas que poderão surgir e mais habitações. Portanto, a ENDE vai acompanhar necessariamente este processo, esse crescimento, de formas a podermos explorar o máximo desta demanda, deste atendimento que estará aqui disponível para essas regiões. Muito bem. Superintendente Ilídio Rodrigues, já a terminar o ano, aqui vamos passar uma nota de mensagem à população, de modo geral, no que respeita a este fenómeno da vandalização de equipamentos elétricos. Qual é a mensagem da Polícia Nacional para o ano de 2025? Bem, antes de passar a mensagem à nossa população, eu queria, se calhar, aconselhar também a ENDE, no sentido de estreitar laços com a Polícia Nacional, mas, sobretudo, procurar trabalhar muito mais com o CISP. Porque nós temos uma plataforma tecnológica que é o CISP. É uma estrutura que, se for muito bem aproveitada, esses atos de vandalismo até podem ocorrer, mas seriam esclarecidos a tempo recorde. Mas o CISP ainda tem dentro que a sua cobertura, não há zonas muito difíceis. Não, mas é mesmo neste sentido. É mesmo neste sentido. Porque ali onde o CISP consegue cobrir já... Se possível, porque quando a luta é feita por dois equipas multissetoriais, exato. No interesse mesmo de preservarmos os serviços de Estado, poderíamos, se calhar, todos nós tentarmos apelar. Engenheiro Wilson, está aqui o apelo. Exatamente. Para ver se a rede de cobertura do CISP também possa abarcar as zonas mais estratégicas das nossas infraestruturas elétricas, porque é de extrema importância. O CISP
poderia dar grande contributo na prevenção dos atos de vandalismo. Quanto à população, a nossa mensagem é que qualquer cidadão que tenha a intenção de enveredar pelos atos de vandalismo, nós apelamos que tal não faça, porque a polícia está vigilante, sobretudo nessas épocas festivas, está se a aproximar aí a quadra festiva, naturalmente que a polícia estará em todo o lado. E depois as penalizações não são brandas, é aquilo que eu disse no princípio. O simples ato de furtar uma coisa de valor diminuto entenda-se nos termos da lei, todo aquele bem cuja avaliação não ultrapasse metade do salário mínimo nacional. Neste caso, acho que são por aí 50 mil kwanzas. A lei prevê uma penalização que varia de 3... Vamos olhar aí para os 100 mil kwanzas. Agora são 100 mil kwanzas. Vamos atualizar não exceder metade do salário mínimo. Sim. Então é 50. Exatamente. Sim, então, sim. Estamos a olhar que a lei prevê uma pena que varia de 3 a 7 anos de prisão. É uma medida muito drástica, para além das penas acessórias. E de valor elevado, que nos termos da lei é aquele que ultrapassa 100 vezes o salário mínimo nacional. Estamos a falar, tendo em conta agora a atual referência do salário mais baixo da função pública, que é 100 mil kwanzas, que vai por aí entre 10 milhões de kwanzas. A pena varia de 10 a 15 anos. E se for valor elevado, como são os casos que aqui foram reportados, que são de milhões e milhões, que ultrapassam 50 milhões de kwanzas, a pena varia de 15 a 20 anos. E há casos em que pode chegar a 25 anos de prisão. Portanto, a nossa mensagem à nossa população é que a polícia está sempre com a população. Vamos garantir os nossos serviços, no sentido de que os serviços de eletricidade, naturalmente em coordenação com as áreas de especialidade, para garantirmos que a eletricidade chegue a todo cidadão angolano e que não haja atos de vandalização que prejudiquem qualquer cidadão angolano. Qualquer angolano. Muito bem. Engenheiro Paulo, já estamos mesmo a terminar. Mais do que a postura da Polícia Nacional, que é necessária, é depois uma postura musculada, não é? Se depois não funciona a questão da pedagogia, devemos também olhar para a questão da mentalidade, a questão do patriotismo, da pertença do angolano relativamente ao bem da coletividade, não lhe parece? Exatamente. Como eu frisei antes, nós também temos uma campanha de sensibilização e, como eu disse, surtiu grande efeito na província do Mochico, porque... O Mochico está no mapa da RMT. Temos que dar aqui muito bem. Salvas ao Mochico. É verdade, porque, bons exemplos devem ser mesmo enfatizados. É uma área onde nós não temos grande registro de vandalismo. A didática, a pedagogia hoje para a população, acreditamos que hoje é a mais-valia. Quer dizer, a população tem que saber... Já estamos mesmo a terminar, engenheiro. Exatamente. Tem que saber que vandalizando para benefício próprio está a prejudicar a coletividade. É verdade. Engenheiro Wilson, em um minuto. Em um minuto eu diria o seguinte: a responsabilidade da continuidade dos serviços de fornecimento de energia elétrica é de todos nós. Cada um de nós. É o bem comum. E todos nós temos que ser vigilantes, temos que conservar os equipamentos, temos que fazer denúncias, não é? Temos que apoiar a ENDE para garantir que a energia não falhe as nossas casas. Por meio do controle, do acompanhamento e do pagamento do consumo da energia. Eu tenho que chamar a atenção a isto. É a via segura para garantir a continuidade dos nossos serviços. Vamos pagar a energia e vamos fazer as denúncias sempre que repararmos que na nossa zona tem algum movimento suspeito em torno dos ativos da ENDE, que também é nossa pertença no bairro, denunciando para que a ENDE pontualmente possa intervir na zona. Muito bem. Engenheiro Wilson Haukelo, diretor de Comunicação, Marketing e Relações Institucionais da ENDE, muito obrigado pelo prazer da sua disponibilidade. Contamos consigo sempre que necessário for. Certamente.
Viva o Superintendente Elídio Rodrigues, que vem pela Polícia Nacional, muito grato pelo prazer da sua disponibilidade. A polícia que agradece também. E já sabe, nós estamos sempre ligados, não é? Devemos trabalhar juntos. Não temos como. Não temos como. É verdade. Teremos outras oportunidades, de certeza. Com certeza. Viva! E o engenheiro Paulo Filho, que é subdiretor da Direção de Operações da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade. Muito obrigado. Nós é que agradecemos dar aqui jus à TPA por falarmos do bem comum que é a eletricidade. É verdade. É nossa missão também informar, educar e formar. Viva! Estamos juntos. Ora, estamos assim a colocar um ponto final em mais uma edição do Não Cabe na Caixa. Estávamos a falar sobre a temática ligada à vandalização de equipamentos elétricos, um bem que beneficia a coletividade, mas que, infelizmente, permitam-me dizer isto, alguns cidadãos, de forma muito singular, com pretextos que só os mesmos podem dizer, prejudicam toda uma comunidade, toda uma localidade, todo um país, toda a nação que de resto pertence a cada um de nós. Nós, os angolanos, devemos continuar a cultivar o espírito de pertença, o espírito de responsabilidade e, sobretudo, de patriotismo. Estamos juntos. Bom final de semana. Até breve.